Então, boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso trabalho da noite de hoje, do livro Coragem pelo Espírito de André Luiz. Nosso grupo de trabalho espírita cristão, em verdade, assemelha-se ao campo consagrado à lavoura comum. Almas em pranto que o procuram simbolizam terrenos alagadiços que nos cabe drenar proveitosamente. Observadores agressivos e rudes são espinheiros magnéticos que devemos remover sem alarde. Frequentadores enquistados na ociosidade mental constituem gleba seca que nos compete irrigar com carinho. Criaturas de boa índole, mas vacilantes na fé, expressam erva frágil que nos pede socorro até que o tempo as favoreça. Confrades irritadiços, padecendo melindres pessoais infindáveis, são os arbustos carcomidos por vermes de feio aspecto. Irmãos sonhadores, eficientes nas ideias e negativos na ação, representam flores improdutivas. Petichões inveterados que nunca movem os braços nas boas obras, afigura-se-nos folhagem estéril que precisamos suportar com paciência. Amigos dedicados ao mexerico e ao sacarmos, são pássaros arrasadores que prejudicam a sementeira. O companheiro, porém, que traz contigo o coração para servir, é o semeador que sai com Jesus a semear, ajudando incessantemente a execução do plano divino e preparando a seara do amor e da sabedoria em favor da humanidade no futuro melhor. Então, meus irmãos, com essas palavras trazidas pelo nosso irmão André Luiz, elevemos o nosso pensamento em forma de gratidão por mais esta oportunidade de estarmos unidos e reunidos em teu nome, que possamos, Mestre, abrir a nossa mente e o nosso coração para o aprendizado da noite de hoje. Fortaleça a nossa fé, aumente a nossa esperança, para que possamos assim, Senhor, sermos semeadores do Teu Evangelho, semeando Teus ensinamentos, primeiro em nós, no nosso dia a dia, para sermos trabalhadores melhores na Tua seara. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, não só hoje, mas para todo sempre, assim seja. Passamos agora a palavra ao nosso irmão Alonso, à palestra de hoje. Muita paz e muita luz a todos. Boa noite mais uma vez a todos. Obrigado, Regiane. Obrigado a todos pela presença. Obrigado ao Tony pelo convite. É muito honroso para mim. Para mim, sinceramente, muito feliz de participar. Porque quer queiramos, quer não, todos nós colaboramos uns com os outros, né, na nossa própria caminhada. Mas à medida em que caminhamos juntos, uns com os outros. E é fundamental que nós fiquemos atentos a isso, que não estamos sozinhos em momento algum. Em especial, obviamente, também estamos na caminhada uns com os outros. E da importância de estarmos juntos. A gratidão a Deus, em primeiro lugar, por estar existindo, porque fomos criados por Deus. Gratidão a Jesus pelo governo das nossas vidas, pela orientação que nos dá. Aos nossos queridos amigos espirituais, aos nossos anjos da guarda. E, obviamente, aos trabalhadores da casa, né, do rancho. Imagina uma casa que leva o nome de Rancho de Luz, é algo, digamos assim, para se destacar, né, porque começa a se observar que a luz é a única realidade. Tudo mais é temporário. A luz é a permanência, é a presença de Deus em nós. Nós trouxemos aqui esse tema, por que ter bom ânimo, né? Com base numa provocação de estudo pelo nosso querido amigo Tony, com base na obra
né, de Humberto de Campos, também chamado Irmão X, mas em especial no Boa Nova, né, no livro Boa Nova, que nós inclusive estudamos juntos. Nós trouxemos com base em um dos seus capítulos, que vocês depois vão identificar, se é que já identificaram, e colocamos em forma de pergunta. Por que pergunta? Para que é interessante, muitas vezes, quando nós vamos estudar um tema, quem faz os seus estudos sabe disso, quando nós começamos a questionar o próprio tema e conversar sobre ele, para entender o próprio tema. Então, eu coloquei a pergunta, inicialmente para mim, se servir para vocês, fico feliz, por que ter bom ânimo? Né? Por que ter bom ânimo? Essa é a grande questão, em especial no momento em que vivemos, de pandemia. Né? Aí a importância do tema nesse sentido, na situação atual que vivenciamos, cada um com seus desafios pessoais, familiares e profissionais, mas, acima de tudo, um desafio do espírito imortal. E fizemos aqui, colocamos 4 perguntinhas para nós, para nos guiarmos, né, como um roteiro, né? Perguntas básicas. O que é ânimo? Né? O que é ânimo, já que estamos falando de por que ter bom ânimo? O que é o desânimo? E a pergunta-chave, por que ter bom ânimo? Concluindo com a pergunta que nós já devemos saber, mas é bom reforçar, quais as diretrizes do mestre dos mestres para nós? Quais as diretrizes do mestre dos mestres para nós? Eu vou trazer, basicamente, no final, 2, né, que têm a ver muito diretamente com o tema, e, obviamente, existem outras diretrizes que ele nos trouxe, mas algumas que servem para a nossa reflexão. Bom, mas você sabe, quem me conhece há algum tempo sabe que nós, obviamente, sempre buscamos, antes de começar a trabalhar o intelecto, nos esforçamos para trabalhar um pouco o sentimento. E o fazemos através, né, do que nós aprendemos a fazer, que é cantar, tocar violão. E aí nós convidamos vocês, né, a participar conosco, ouvindo esta música que nós vamos trazer agora, cujo nome é O Bem e o Mal. O Bem e o Mal é o nome da música que nós vamos trazer agora. Nesse momento atual, parece que o mal está dominando. Mas ao olhar o conjunto, verá que o mundo está se renovando. O mundo tem direção e nessa condição a ordem é evoluir. Quem confia não teme, com Jesus no leme vamos conseguir. Cristão não desanima, dá volta por cima e vai trabalhar. Em cada momento da vida, Deus nos convida a saber amar. Cristão não desanima, dá volta por cima e vai trabalhar. Em cada momento da vida, Deus nos convida a saber amar. Nessa regeneração, nossa transformação é o divino ideal. Despertar virtudes, ter a atitude do bem, não do mal. Um dia será só o amor e não mais a dor a nos impulsionar. Vou então escolher para não mais sofrer, amar e me amar. Cristão não desanima, dá volta por cima e vai trabalhar. Em cada momento da vida, Deus nos convida a saber amar. Cristão não desanima, dá volta por cima e vai trabalhar. Em cada momento da vida, Deus nos convida a saber amar. Em cada momento da vida, Deus nos convida a saber amar. Bem, meus irmãos, a proposição da música em si é para o momento atual, né? Porque se você olhar apenas pela visão da matéria, sem um olhar espiritual da situação em que vivemos, parece que o mal está dominando. Efetivamente parece. Nós observamos as dificuldades que o nosso planeta, nosso país, a economia, né, a crise hídrica, por exemplo, todas essas situações são situações que parecem, né, o desemprego e demais outras situações, parece que o mal está dominando. Mas
Aí a gente recorda um pouco Kardec, o grande codificador da doutrina espírita, quando no Evangelho nos propõe, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos propõe sempre buscar, né, naquela parte que ele fala do capítulo 5 da Justiça das Aflições, buscar acima de tudo, olhar o conjunto, olhar do alto, olhar de cima. Não apenas naquele momento, não aquele ponto, aquela situação que está se vivendo. Porque nós sabemos que nós vivemos para a aprendizagem do espírito mortal, mas pessoas há que não. Em que pese, né, por incrível que pareça, muitos dos nossos irmãos espíritas, ditos espíritas, ainda vivem, muitas vezes, uma visão, em alguns momentos, pelo menos, materialista. Uma visão materialista mesmo. Quer ver um exemplo? Sempre gosto de citar esse exemplo. É quando a pessoa se preocupa apenas e tão somente com a idade do corpo. Esquece que aquele corpo é um corpo temporário, que é digamos, um empréstimo de Deus para a nossa aprendizagem. Isso é só um dos exemplos, poderia citar outros exemplos. Né? Mas aí a música nos propõe lembrar de que o mundo tem direção. O mundo tem direção. E nessa condição, como diz a mensagem, a ordem é evoluir. Criados na simplicidade e na ignorância, todos nós, enquanto princípio inteligente, relacionando-nos com a matéria desde então, nós vamos atingir, né? Isso aí é a lei do progresso, isso aí é inexorável, não tem para onde correr. Será com rapidez ou com lentidão, será com boa vontade ou má vontade da nossa parte, mas todos nós seremos levados para nos tornar um Jesus, um modelo Jesus ou um Cristo de Deus, como alguém, um espírito, né, que alcança a sua plenitude, como o nosso governador espiritual alcançou. Né? E tantos outros espíritos que nós sabemos que existem Cristos, não apenas o Jesus Cristo, que eu, na minha ignorância até então, na época, eu achava que Jesus Cristo, Cristo era sobrenome, né? Como Alonso Filho, Filho é sobrenome. E a gente estudando, aprendendo com a doutrina espírita em especial, né, nós percebemos que Cristo é uma condição espiritual essa que todos nós um dia alcançaremos. Então é importante lembrar disso. E acima de tudo, como a música propõe, né, e aí tem a ver com o tema, né, cristão não desanima, dá a volta por cima e vai trabalhar. Olha que palavra-chave, que a gente vai inclusive ver mais tarde Jesus falando nesse capítulo do Boa Nova que nós vamos tratar. Vai trabalhar. Por quê? Porque em cada momento da vida, Deus nos convida a saber e amar. E a gente lembra daquela mensagem de Emmanuel, através de Chico Xavier, né? Que as duas asas que nos levarão a Deus é a sabedoria e o amor. É o amor e a sabedoria. Então, esse saber e amar faz parte da nossa proposição, na nossa meta maior. A meta que precisamos alcançar. Agora, não é tão fácil assim, a gente sabe disso. No nosso dia a dia, quando a gente está vivendo uma situação trabalhosa, não sei se acontece com vocês, tem hora que a gente, meu Deus, será que é que aconteceu? Volta aquela velha frase, será que eu terei pedra na cruz? Será que é que eu estou, ainda às vezes usa até uma frase, a gente ouve muito dizer isso aí, até uma expressão, né, que as pessoas usam muito, né? Ninguém merece, né? A gente costuma dizer, ninguém merece. Na verdade, todos merecemos, né? Diante da lei de Deus, ninguém passa por nada que não mereça passar no sentido positivo, no sentido da aprendizagem necessária do espírito imortal, que precisa florescer, que precisa aparecer diante de Deus enquanto filho de Deus, não apenas como um ser humano, mas um espírito imortal. E no momento atual que nós vivemos, nós sabemos que é todo um processo, né, chamado de regeneração, né, um novo começo para a humanidade, numa nova fase, saindo dessa situação de tantas provas, de tantas expiações, de tanta dificuldade, só de resgate, né, e de testes que nós passamos, para, quem sabe, nós passarmos para um mundo em que nós vamos mais atuar, né, conectados com a lei de Deus, do que simplesmente acolhendo em si, na vida propriamente dita, com as dificuldades que nós mesmos criamos. E nós observamos isso, que por vezes, se nós tivermos, digamos assim, um pouquinho de bom senso e de consciência, nós vamos observar que muitas das situações que nós vivenciamos, nós fomos os principais responsáveis. Se não o principal, um dos principais responsáveis. Se não nesta existência, como diz Kardec, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, tratando da justiça das aflições,
foi em outras existências. Mas uma coisa é certa, a proposta de provas e expiações não é de sofrimento, é de aprendizado. Agora, como diz a música também, né, nessa regeneração, a nossa transformação é o divino ideal. É a transformação, é a mudança. Não apenas de ficar dizendo, eu sei, eu li, eu conheço, eu estudei, sabe? Não só observar, não só compreender, não só assimilar o conhecimento, mas incorporar na vida. Lembra daquela lição de Alcione no livro Renúncia, um dos romances de Emmanuel, através do nosso querido Chico Xavier? Ela diz que o Evangelho de Jesus, esse grande caminho ascensional, ele precisa ser conhecido, meditado, sentido e vivido. Então, não basta apenas conhecer. É preciso ir além, é preciso parar para examinar. Poxa, o que isso se aplica a mim? Como é que eu posso colocar isso na prática? Um exemplo prático, ele fala, perdão. É fácil perdoar? Bom, não sei vocês, para mim não é tão fácil não. Mas é necessário, porque o Evangelho fala que eu preciso. Então, eu medito sobre a situação, quando eu estou vivendo a situação, ou após ela, quando o desconforto vem, porque vem o amor. Nós somos filhos do amor e somos amor, em essência, e o desconforto vem quando a gente está magoado, quando está com aquela coisa guardada. E aí, o que é que a gente percebe? Que quando a gente se permite fazer essa reflexão, a gente está meditando sobre isso. E aí a gente começa a se esforçar para sentir, para que o sentimento, né, do momento possa ser real. Eu possa observar que aquele descanso que Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e aflitos e eu vos aliviarei, aquele descanso prometido por Jesus, ele efetivamente ocorre quando eu incorporo na minha atitude, quando eu sinto e vivo o que ele me ensina. Por isso que a música nos diz a atitude do bem e não do mal. Porque a nossa vida é feita de escolhas, nós sabemos disso. Diariamente somos convidados a fazer escolhas, diariamente. Está aqui, não está aqui, está aqui assistindo essa troca de ideias, essa reflexão, ou está pensando no que vai fazer depois. Pode acontecer, é escolha. Eu posso estar, digamos assim, diante da vida. Não, agora eu estou... Isso não existe, isso não pode ser desse jeito. Ou então, eu estou revoltado e com raiva porque está acontecendo comigo. Ou então, eu estou pensando, não, a situação não é fácil. Eu tenho, com certeza, o dedo nisso tudo, porque a justiça divina é perfeita. Deixa eu ver o que é que eu posso fazer para melhorar. Aí eu lembro daquela frase de Jesus que diz que o amor cobre a multidão de pecados. Nesse sentido, é essa questão que nós precisamos trabalhar em nós. Buscar trabalhar no nosso dia a dia de que a dor ainda é o principal vetor de transformação. Ainda é a principal mola de movimentação nossa, é a dor. Porque assim nós escolhemos. E é claro que isso tudo, às vezes, causa um desalento, um desânimo. Né? A gente fica meio sem lembrar de que nós podemos mudar. Mas talvez a grande notícia que nós vamos lembrar vocês de hoje, e a mim também, lógico, que tudo que eu falo primeiro no meu ouvido, né, é que é possível mudar. É possível, a partir de então, dizer, não, agora eu vou me esforçar. Esforço. Kardec destaca isso como uma característica do verdadeiro cristão, para fazer diferente. Eu vou me esforçar. E aí, sim, eu posso começar a examinar, meu Deus, o que é essa coisa, ânimo, desânimo, o que é isso? Né? E aí nós trouxemos, obviamente, apenas para a nossa reflexão, eu faço questão de trazer, né, eu acho interessante, porque a gente, a nível até de conhecimento nosso mesmo, você, qualquer um pode pesquisar, eu fiz uma pesquisazinha no dicionário etimológico, né, buscando a origem da palavra ânimo, que vem do latim animus, que todo mundo sabe disso, que significa, na visão desse dicionário, achei legal, alma, pensamentos. Né? E a gente sabe que a inteligência é um atributo do espírito, está tudo conectado, então o dicionário tem uma razão de ser. E ele diz assim que animus, no caso, era, em latim, o lado psicológico do homem, do ser humano, a sede dos pensamentos, das ideias, da vontade.
Ânimos representava, então, a parte que não é física, que não é palpável, mas que é a nossa identidade. Todas as ações estão ligadas e derivam do que acontece dentro do ânimos. Lembra daquela poesia que diz assim: vigie os seus pensamentos, porque eles se tornarão palavras? Vigie suas palavras, porque elas se tornarão atos. Vigie os seus atos, porque se tornarão hábitos. Vigie os seus hábitos, porque eles se tornarão seu caráter. Vigie o seu caráter, porque ele será o seu destino. Tudo começando no pensamento. O pensamento cria, muitas vezes, a vida que eu talvez não queria, porque nem sempre o bom sentimento me guia. É fundamental ficarmos atentos a essas questões. Então, nesse conceito de ânimos, né, o lado racional, mas também o lado emocional estão interligados, estão juntos. Por isso que uma pessoa, digamos assim, desanimada, né, quando a gente entra na palavra desânimo, ela está sem, normalmente, é aquele que se apresenta desestimulado, desalentado, desanimado, desmotivado. Por quê? Porque ele não está se conectando com a força de vontade, com o estado energético positivo que habita dentro dele. E aí, nesse sentido, ele nos coloca, né, o dicionário concluindo, algumas coisas que eu anotei aqui, o ânimos, ligado a ânimo, né, está ligado ao conceito de ânima, a força vital que dava toda a vida ao ser. E essa ânima, segundo o dicionário, seria o espírito. Olha como tudo tem a ver com a gente. Né? E ele coloca que ânimos e ânima, muitas vezes, às vezes, algumas pessoas usavam até como sinônimo, como a gente usa alma e espírito. Né? Nós, espíritas, que estudamos a doutrina espírita, sabemos que o espírito, quando está encarnado, é a alma, né? Mas muitas pessoas usam como sinônimo. Então, ele mostra que ânimos e ânima está ligado. Mas o mais importante disso tudo, minha gente, é que o ânimo está ligado, né, ao próprio espírito, à sua motivação, ao sentido de vida que ele consegue perceber para ele. E aí, por isso, a importância de nós buscarmos estudar essa abordagem do ânimo para nós. Por isso que eu coloquei para mim, meu Deus, por que então ter bom ânimo? Por que é que eu preciso ter bom ânimo? O que é que me motiva a ter bom ânimo? Qual é qual é a movimentação que eu devo fazer para poder compreender o que eu vivo no meu dia a dia, diante da dificuldade, dos desafios que muitas vezes me colocam para baixo? O que é que eu devo fazer? Ou então, por que eu devo ter bom ânimo? É claro que algumas pessoas dizem assim, quando as situações acontecem com a gente, não é só para perguntar por quê, é perguntar para quê. Sei, para quê nós sabemos. A meta maior é a perfeição, questão 132 do Livro dos Espíritos. É a meta maior, por isso encarnamos. Inclusive para contribuir com a obra divina. Mas então, por que eu devo ter bom ânimo? Por que eu devo ter esse estado positivo, motivado? Por que eu devo ser assim? Aí eu trouxe para vocês, aí nós já entramos então, né, nessa ideia trazida pelo nosso querido irmão Tony, né, da Semana de Humberto Campos, maravilhosa ideia para que nós possamos estudar um pouco da sua obra. Tem outros, vários livros, mas nós nos centramos principalmente no Boa Nova, né, um dos livros que eu mais estimo do Humberto Campos é o Boa Nova, pelo aprendizado para mim, viu? É muito mais por isso e pela riqueza que eu entendo que ele tem. Né? Esses 30 episódios escolhidos, né? Dos milhares que podemos registrar da vida do Cristo. O próprio João Evangelista disse, né? Está no final do seu evangelho, que se tudo que Jesus fez fosse escrito em livro, não daria no livro. Né? Então, o Boa Nova é uma seleção muito interessante digamos assim, de assuntos que Jesus trouxe para a nossa vivência, para a nossa vida, sempre relacionado a alguma situação. É como se fosse assim, o Boa Nova, do ponto de vista espiritual, é o making off, né? O que a gente não encontra diretamente, por exemplo, no Novo Testamento, que é a base do Evangelho de Cristo, com os 4 evangelistas, né? E logicamente as cartas todas que são escritas, junto com a de apóstolo e tudo mais, esse livro ele traz algo que a gente
muitas vezes a gente não percebe, e a gente vai ver nessa menção que nós vamos ver, que é o capítulo 8, cujo título é Bom Ânimo, né? Bom Ânimo, através da psicografia abençoada de Chico Xavier, nós vamos observar que essa passagem que o Humberto de Campos registra, ela está ligada a uma passagem, tá? Que tem um sentido também do Novo Testamento, no Evangelho de Mateus. Então, eu queria trazer para vocês, e logicamente fiz uma anotação aqui, vou ler para nós, tá? Alguns pedaços, não vou ler tudo, mas alguma coisa assim que a gente pudesse registrar como história interessante, né? Uma história que deve nos interessar, porque ela pode muito nos representar, ou representar para nós algumas orientações, algumas das diretrizes do Mestre. Nós vamos trazer outras diretrizes no Novo Testamento. Vamos trazer também aqui, daqui a pouco, nós vamos trazer também uma interpretação sobre uma das passagens do Evangelho de Russell Noah Champlin, que é um estudioso da Bíblia, né, que ele simplesmente, por incrível que pareça, minha gente, ele interpretou todos os versículos do Antigo e do Novo Testamento. É um PhD do estudo da Bíblia. E é muito interessante, como ele às vezes falando, às vezes parece até um espírita, né? Ele falando, mas não é, ele não é espírita. Né? Na época, a conceito que nós tivemos dele, ele era evangélico, só que é uma visão aberta. E aí a gente que faz um estudo no NEP, no Núcleo do Estudo de Pesquisa Evangélica, a gente costumou a se afeiçoar com ele por conta das coisas que ele, da riqueza que ele traz. Mas vamos ver daqui a pouco. Então nós vamos entrar agora no capítulo 8, né? E esse capítulo fala, interessante, de Bartolomeu. Bartolomeu, que é, digamos assim, um dos, também chamado de Natanael, é um dos discípulos do Cristo, né? Daqueles que, como diz Humberto de Campos, um dos mais dedicados discípulos do Cristo. Por quê? Porque todas as suas possibilidades eram empregadas em acompanhar o mestre, na sua tarefa divina. Então, Bartolomeu era tudo que ele podia acompanhar Jesus, seguir o mestre. Mas aí Humberto de Campos chama atenção, ele diz, entretanto, Bartolomeu era triste. E, vezes inúmeras, o Senhor o surpreendia em meditações profundas e dolorosas. Nós somos acompanhados de perto por Jesus. Pensar que Jesus está longe, está distante, o mestre está conosco o tempo todo. Nós, às vezes, e muitas vezes, é que não estamos com ele. Mas ele está conosco o tempo todo nos acompanhando. Ele disse para nós que nenhuma das ovelhas, nenhum dos espíritos colocados sob a sua égide se perderá. Então, ele nos acompanha. E ele acompanhava, ele observava Bartolomeu. Nessa história contada aqui, ele, pois eu quero que você leia com calma, não vou ler tudo, né? Vou ter que pegando alguns pontos que eu marquei. Ele está na casa de Simão Pedro, né? Então, Simão Pedro, que a gente sabe que em Cafarnaum, Jesus ficava, Cafarnaum é a cidade, digamos assim, é como se fosse o quartel-general de Jesus. Né? Jesus fazia algumas visitas em outras cidades, né? Como Dalmanuta, Betsaida e tal, mas Jesus se centralizava mais ali, principalmente, né? Fazendo as suas pregações muitas vezes no lago de Tiberito, também chamado Mar da Galileia, pelo tamanho, né, que era na Galileia, na região da Galileia. Então, Jesus centralizava-se na casa de Pedro. E ali tinha muitas histórias, tem até um livro interessante que depois vocês podem pensar também, chamado Ave Luz, do Espírito Shaolin, através de João Nonimai, que conta de cada discípulo uma história. Mas voltando aqui, o que é que Jesus faz então? Jesus observa que ele está ali. Quando ele vê que a família de Pedro e Pedro estão fazendo seus afazeres domésticos, ele vai procurar, então, o nosso querido Bartolomeu. Jesus sentia de perto que ele precisava de um apoio. Então Jesus chega junto com ele, sabe? Começa a conversar com ele. E aí ele abre o coração e diz assim: não saberia vos explicar o porquê de minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperanças para o reino de luz, que nos espera os corações além das alturas. Até aí, tudo animado. Quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem. Coragem. Lembra da mensagem do começo? Livro? Coragem. Olha que interessante. Coragem. E a gente sabe que coragem é o agir que vem do coração. A gente sabe que o coração é a centralidade da consciência. Veja como tudo está interligado para o nosso aprendizado. Então, ele diz, experimentei nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra. Aí ele já começa a desanimar. Ele diz, aqui, o selo do mal
parece obscurecer as coisas mais puras. Veja que ele já muda o diálogo. Ele começa dizendo que está animado com o Evangelho de Jesus, mas já vai dizendo que o selo do mal parece obscurecer. Pois toda parte, olha, por toda parte, é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Veja como é interessante. Então ele começa falando da alegria de estar em contato com o Evangelho de Jesus, e de repente ele já descamba. Não sei se acontece com vocês, viu, minha gente? De vez em quando, se a gente não cuidar, acontece comigo, como ser humano ainda encarnado, imperfeito que estou ainda, estou animado, e de repente me envolver com as notícias, peraí. Se não tomar cuidado, desanima. É o caso dele aqui. A voz dele ficava, diz Humberto Campos, quase embargada, quase abafada pelas lágrimas. Todavia, Jesus fitou brandamente, ó, brandamente. Ricardo, obrigado, Ricardo, pelo apoio. Acontece mesmo, né, Ricardo? Então, ele falou brandamente, olha, Jesus, lembra daquela da bem-aventurança? Bem-aventurados os bandos e pacíficos, ou os mansos e pacíficos, depende da tradução, né? Porque a brandura, a mansuetude, ela é uma característica do espírito puro. Jesus brandamente lhe falou com serenidade, olha, brandamente quer dizer com doçura, com acolhimento, com serenidade, sabe? Suave, suave na nave. Jesus diz assim: a nossa doutrina, entretanto, que ele falou lá o quê? O selo do mal, parece buscar as coisas mais puras, a vitória do crime. Jesus vai e diz: a nossa doutrina, entretanto, e esse entretanto aí não é à toa. Esse entretanto daí é a condição adversativa, é contra, né, tudo aquilo que foi dito antes. Jesus diz: a nossa doutrina é do evangelho, ou da boa nova. Olha como Jesus já pontua com Bartolomeu. Acontece isso, aquilo, o mal, não sei o que Jesus diz. A nossa doutrina, entretanto, é o evangelho, é do evangelho, é a boa nova. Aí Jesus faz uma pergunta para ele, que eu quero fazer para vocês também, e que sirva para mim também, diz assim: Bartolomeu, né? Já vistes, Bartolomeu, uma boa notícia não produzia alegria? Uma boa notícia, uma boa nova. O evangelho é a resposta de Deus para os nossos apelos. Jesus, que veio trazer o evangelho de Deus em pessoa, carta viva. O registro do Novo Testamento são registros de parte do que Jesus viveu. Mas Jesus, na sua vida, ele veio representar o evangelho de Deus. É a carta viva de Deus para nós. E ele provoca Bartolomeu. Já vistes alguma boa notícia não trazer alegria? Imagina que eu dissesse agora para vocês, minha gente, eu soube agora, passou agora no jornal das 7 horas, você deve ter assistido, que agora não precisa mais tomar vacina do Covid, não. Tem um comprimido que, inclusive gratuito, vai ser distribuído pelo SUS. Todo mundo pode buscar a quantidade que quiser, basta tomar só um. Agora não vai usar mais vacina, vai ser um comprimido. Você vai tomar o comprimido com a água e você não precisa mais, está livre. Quem não ficaria legal? Meu Deus, peraí, sai pulando aí. Vou mais assistir a parte virtual do Alonso, não. Eu vou logo buscar esse comprimido. Por quê? Alegria, animação, né? Uma outra coisa menor, meu filho começou a engatinhar, meu Deus, que maravilha, começou a andar, maravilha. Então, como é que uma boa notícia de Jesus não produz alegria? Mas ele diz algo interessante para a nossa reflexão. Fazes bem, conservando a tua esperança e face dos novos ensinamentos. Fazes bem quando você conserva, porque ele falou de esperança lá, da nova caminhada, da nova coragem. Mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Está vendo aí? Bom ânimo, a motivação, o sentido da verdadeira vida. A vida eterna. A vida daquele que se torna filho de Deus efetivamente. Não a vida apenas do espírito imortal, porque a gente não vai morrer nunca. Mas aquele que não precisa mais encarnar. É para isso que Jesus veio trazer para nós a verdadeira vida. E Jesus disse para ele algo interessante. Achas então que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza consoladora? Olha aí que interessante, né? De que todos um dia
um dia alcançarão essa certeza, esse bom ânimo no seu coração. Todos que trabalham na terra, todos que lutam na terra. E Jesus diz: o evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar no espírito dos povos. Então, às vezes, nós queremos ficar esperando que a sociedade mude, que a coletividade mude. O nosso querido Vinícius, chamado Pedro Camargo, esse grande espírito colaborador do Cristo, principalmente na área da educação, no livro Mestre da Educação, nos diz de que a reforma social é a soma das reformas individuais. Nós precisamos, cada um de nós, nos reformarmos intimamente para poder coletivamente haver a transformação. Por isso que Jesus diz aqui, terá que florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Mas venho de meu Pai cheio de fortaleza e confiança. E a minha mensagem é de proporcionar grande júbilo, grande alegria a quantos a receberem de coração. Agora, esse é o desafio. É receber a mensagem de Jesus de coração. É não ficar só no blá, 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 na palavra. Na exposição do evangelho, na divulgação, na redação, na escrita, na gravação de vídeo. Não só isso, não. É preciso incorporar em si o despertar da luz que há em nós. Porque quando se diz a lei de Deus está em nós, não é a lei, porque a lei de Deus é a vontade de Deus. Essa vontade de Deus está em nós. E essa vontade de ser perfeito, de ser feliz é em nós. Por isso que nós buscamos constantemente. Claro que muitas vezes buscamos de forma indevida. Achamos que a felicidade, porque alguém disse a felicidade não é deste mundo, Jesus falou assim, e a gente não entende muitas vezes. Kardec destaca isso, não é deste mundo ainda, porque ainda não há felicidade sem mescla, sem dificuldade, sem desafio, sem sofrimento, ainda não há. Mas a felicidade plena é a meta nossa. O amor e a sabedoria é a felicidade plena. É o reino de Deus. E nós precisamos estar atentos a isso. Que nós todos, sem exceção, alcançaremos. Só que, quanto mais nos esforçarmos para isso no nosso dia a dia, é que nós buscaremos, poderemos, encontrar essa certeza na nossa vida. Por isso que Jesus diz, a vida terrestre é uma estrada, isso é uma dica boa para a gente. A vida terrestre é uma estrada pedregosa, de pedra, de dificuldade, de desafio, que conduz aos braços amorosos de Deus. Dificuldades, desafios que conduz aos braços amorosos de Deus. Lembra daquela palavrinha que nós falamos no começo da música que está aqui? O trabalho é a marcha. O trabalho é a marcha. Não apenas, como destaca muito bem Emmanuel, o trabalho-obrigação. Trabalho-obrigação é aquele trabalho que eu faço para receber uma remuneração. Seja o obrigado, seja o reconhecimento das pessoas, sempre fazendo obrigação. Por exemplo, eu distribuo a sopa para a Casa Espírita esperando que as pessoas me digam obrigado, fico feliz porque reconheço, o Alonso distribui sopa e tal. Trabalho-obrigação, esperando o retorno. O trabalho, como diz Emmanuel, pode ser também um trabalho-ação. É aquele trabalho que eu modifico o exterior. Eu consigo modificar o exterior onde eu ando. Mas o mais importante é o trabalho-serviço. É quando eu modifico o meu interior. Este é o trabalho-serviço. Por isso que Jesus disse, eu vim para servir e não para ser servido. Servir é o ser divino que eu sou. Vir à tona. Servir. O ser vir à tona é servir. É esse trabalho que nós precisamos fazer. Porque Jesus disse que o trabalho é a marcha ascensional do espírito imortal. E a luta comum é a caminhada de cada dia. A dificuldade no nosso dia a dia, ninguém vai passar por essa terra, enquanto planeta, enquanto encarnação, neste planeta, sem passar por dificuldade. É lembrar, mais uma vez, Emmanuel, quando ele disse que cada problema tem um objetivo específico. Qual é o objetivo específico desse problema que você está vivendo? É que eu aprenda a ter mais paciência. Então é que eu preciso ser menos preguiçoso. Que eu preciso deixar de ser falador e mais agir. Então é porque eu preciso ser mais tolerante. Eu preciso, nessa situação, eu estou vendo pelo que está acontecendo, porque ninguém vai mudar. Eu que tenho que mudar.
Porque eu mudo o mundo quando eu mudo no mundo. Porque o mundo fora, ele é o reflexo do mundo dentro. O Jesus que trabalha a marcha. E nessa atividade, aí Jesus traz para nós algo interessante. Quer dizer, nesse momento de tranquilidade do dia, tranquilidade no final, Jesus diz assim, traz isso para Bartolomeu. Na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de 1 hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. São oportunidades que nos são dadas diariamente, sem nem às vezes a gente perceber. É alguém que liga e a gente às vezes precisa retornar, se esquece de retornar, mas deve retornar. Deve ligar de volta para a pessoa saber o que está acontecendo, ou responder pelo WhatsApp. É aquela pessoa que nos consulta sobre determinado assunto que a gente conhece, pode ajudar, pode orientar, e nós temos que fazer. É a palavra. É, muitas vezes, o acolhimento daquele que nos ofendeu com um sorriso, mostrando para ele que a minha paz, como diz Jesus, não é a paz que o mundo dá, mas a paz que eu me dou, através da minha autotransformação. Por isso que ele diz, Jesus nos mostra e fala para Bartolomeu que os homens abusam desse precioso ensejo. Ou seja, do dia, das 24 horas, das 1440 minutos que nós temos diariamente. Nós, às vezes, o que é que ele diz aqui? Ó? A vontade imperfeita se antepondo aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. Aí escolhe errado, vai para o caminho errado, está no caminho do bem, distraiu, sai da pista. E começa a andar em desvios. E quando consegue parar, ao invés de voltar para o caminho do bem, simplesmente, como diz Joana de Ângeles, que o ideal é você voltar para o caminho, é o chamado arrepender-se e seguir adiante, como diz Kardec no Céu e Inferno, arrependimento, reparação e expiação, 3 condições para limpar a ficha de uma falta. Então, arrepender é voltar para o caminho do bem. Volta simplesmente, não é que desviou. Volta para o caminho do bem. Deixa de se torturar, deixa de remorso, deixa de reclamar. Segue adiante. E aí, Jesus mostra para o nosso querido Bartolomeu, e está mostrando para nós também, que em vista dessas razões, de querer colocar a nossa vontade acima da vontade de Deus, que é a melhor para todos nós, em vista dessas razões, observamos os viajores da terra estão sempre desalentados. Olha a palavra desalento, desânimo. Então, por conta dessa dificuldade, de criar dificuldade para si mesmo, de desviar-se do objetivo maior, que é o amor e a sabedoria, é que muitas vezes ficamos desalentados. E ele diz, na obcecação de sua vontade própria, ferem a fronte nas pedras da estrada, cerram, fecham os ouvidos à realidade espiritual, vedam os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas, em desesperadas imprecações e amargurados gemidos, sem enxergarem a fonte cristalina, a estrela claridosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade da experiência que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. São palavras de Jesus. Resisto por Humberto de Campos para nós, Boa Nova, da fala de Jesus com Bartolomeu, esse discípulo dedicado, mas desanimado até então, é para nós. Como é que nós estamos caminhando? O que estamos fazendo no nosso dia a dia? Estamos observando as bênçãos que recebemos? Mas aí Bartolomeu interroga Jesus. E essa interrogação dele, eu botei em amarelo, grifei aqui para não esquecer. Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam meus pesares. Ó, positivo, né? Conversa positivo. Os vossos esclarecimentos dissipam meus pesares. Mas, olha o mais aí. O Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? E pergunta a Jesus. Olha, tudo bem, o que o senhor falou aí, eu estou me tranquilizando. Mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? Jesus, sabedoria pura, diz: a verdade não exige, transforma. A verdade não exige, transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais dos seus discípulos,
Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Vou repetir, viu? O cristão precisa ser alegre, corajoso e ter esperança. E aí nós precisamos aqui buscar resgatar algo também trazido por Paulo Freire, muito importante. Não apenas esperança no sentido parado, passivo, mas no sentido do esperançar, do agir para alcançar. Agir para alcançar a paz que se está a buscar. É importante lembrar disso. E então Jesus nos coloca, para Bartolomeu, mas para mim serve para mim, por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com nosso Pai? Por que firmarmos foco no pesadelo de uma hora, na dificuldade de uma encarnação? Porque uma hora aqui também pode ser simbólico, como ele faz no Caminho, Verdade e Vida, de uma hora é existência. Uma existência. Porque fixarmos naquela dificuldade que estamos passando na vida, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai. Se é isso que Deus quer para nós. Fica a pergunta para cada um de nós. E aí Jesus vai e nos mostra que precisamos, acima de tudo, trazer a confiança em Deus. Mas Bartolomeu não se conforma e pergunta: e quando tudo parece em luta contra nós? E quando tudo parece em luta contra nós? Olha que interessante. Não tem dias assim? Né? Não sei se acontece com vocês, e parece que tudo dá errado. Né? Esqueci de pagar a conta de luz, eu ia falar, cortou energia. Fui lá na companhia para trocar, a pessoa já tinha saído, o caminhão só amanhã. Eita, o gás acabou, perdi o emprego, tudo junto. Aí, Jesus, mais uma vez, esclarece com bondade, dizendo: qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Qual o melhor negócio do mundo? Será a aventura que se efetua a peso de ouro ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem que deseja marchar para o amor, para o seu amor, entre as luzes do caminho? Aquele que, apesar da dificuldade e dos desafios, se esforça para fazer a vontade de Deus, que é amar a si e ao outro. Essa é a jornada da iluminação. Quando nós nos fixamos no pesadelo de um momento, na dificuldade, no erro que alguém cometeu conosco, nós estamos fugindo do verdadeiro caminho. E aí Jesus mais uma vez pergunta: não será a adversidade nos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor? Um apelo indireto que arranca as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? É uma história interessante, né? Eu acho que já está acabando o tempo, né, Tony? Não quero ver porque não sei se está tempo, mas de alguém que tem dificuldade com uma pessoa no trabalho e espírita, e tinha duas opções: ou se afastava ou tentava ser amigo da pessoa. Mas a pessoa era o chefe e era fechado, trancado, não queria papo com ele. E todo dia que ele chegava na repartição, ele dizia bom dia. A pessoa baixava a cabeça e não respondia. Bom dia, a pessoa baixava a cabeça e não respondia. De tanto ele dizer bom dia, um dia a pessoa levantou a cabeça e disse: eu vou dizer bom dia para você, para ver se você não me dá mais bom dia. Porque eu não tenho motivo nenhum para dizer bom dia. Aí ele disse: se minha voz lhe incomoda, obrigado, ainda tem 10 minutos, obrigado. Se a minha voz, olha que interessante, se a minha voz te incomoda, meu irmão, eu não vou mais dizer não. Mas tenha certeza que toda vez que eu entrar nessa sala, eu vou estar mentalmente te desejando um bom dia. Porque o que eu quero para mim, eu desejo para o outro. É o que Jesus me ensina. E aí, nessa provocação suave com o outro disse: mas não tenho motivo nenhum para dar bom dia. E começaram a conversar. Resumindo a história, ele estava com um problema, um filho com drogas, a filha se envolvendo com companhias indevidas e se envolvendo com coisas erradas, principalmente se tornando uma garota de programa, na visão dele, totalmente distorcido do que ele procurava para a filha. E a esposa não falava com ele sobre os problemas dos filhos, ela achava que ele era o responsável, mas ela não conseguia conversar com ele porque ele não se abria com ela. Até que esse amigo começou a conversar com ele
e propôs fazer o evangelho na casa dele. E foi fazer o evangelho. E fez o evangelho uma vez, 2 vezes, 3 vezes. A partir de então, a coisa mudou. Acabaram os problemas? Não. Ele passou a entender as dificuldades e o que o evangelho trazia, mostrando de que a diversidade era um encaminhar para a verdadeira felicidade se ele soubesse trabalhar em si o acolhimento e o amor e a responsabilidade que ele tinha diante dos filhos, que são espíritos que Deus coloca na nossa vida para nós orientarmos. E aí, aquele que não queria nem responder o bom dia, tornou-se liga. Para onde um ia, o outro ia. O evangelho os uniu. É interessante a gente observar que isso é coisa do dia a dia, realidade. E aí, voltando à nossa história, Bartolomeu guardou então aquela resposta de Jesus, que a dificuldade podia ser um apelo para que ele agisse com mais amor. E aí, Jesus chega para ele, conversando com ele, sabia que Bartolomeu tinha perdido a mãe, e ele então perguntou a Jesus, olha, ele perdeu a mãe, e agora? Né? Isso, exatamente, Ricardo. São histórias do dia a dia, né? Que a gente termina aprendendo com elas, Ricardo. E Jesus diz, quando ele fala para Jesus que perdeu a mãe, se não seria, né? Pergunta, mestre, será não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? Né? Será que não é justificável? E Jesus diz assim, mas quem estará perdido se Deus é Pai de todos nós? Se os que estão sepultados no lodo do crime, lodo dos crimes, hão de vislumbrar um dia a alvorada de redenção, porque lamentávamos em desespero um amigo que partiu ao chamado de Todo-Poderoso. A morte abre portas do mundo, um mundo novo para a alma. Ninguém verdadeiramente é órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus, tudo é de Deus, e todos somos seus filhos. Aí volta Jesus a nos chamar a atenção. Todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. Se você é discípulo do Evangelho, se você busca seguir o Evangelho de Jesus, e obviamente com essa maravilhosa lâmpada que o clareia mais ainda, que é a doutrina espírita, você e eu, nós precisamos ser semeadores de paz e de alegria. É o que Jesus disse para Bartolomeu. E dito isto, já estava adiantado, o Bartolomeu foi embora, foi para casa. E indo para casa, é lógico que ele foi pensando no que o mestre falou. E aí Humberto de Campos diz, Bartolomeu começou a recordar as razões de suas tristezas intraduzíveis, mas com surpresa não mais encontrou no coração. Refletiu, porém, pensou na mãe que havia perdido, refletiu, porém, com mais amplitude aos desígnios do Pai. E Deus não era Pai e Mãe dos céus? Lembrou dos irmãos que brigavam com ele, que aborreciam, caluniavam, e disse, então, Jesus, não é irmão generoso e sincero? Veja a mudança do estado de ânimo, visão que ele tinha da vida, da compreensão que ele passa a modificar. Chega em casa, então, de madrugada, e quando ele range a porta, quando ele abre a porta, os irmãos vão logo acusando ele de vagabundo, de mau filho, traidor da lei. Por que traidor da lei? A gente sabe, né? Os judeus acompanhavam Moisés, a Torá, e Jesus, quando veio, né, quem o seguiam chamavam eles de traidores da lei, porque a lei que Moisés trouxe é que devia prevalecer. As pessoas, apesar de saber que viria o Messias, ainda não o aceitavam como tal. Então chamavam ele de Bartolomeu, de traidor da lei. Bartolomeu, porém, recordou o evangelho e sentiu que só ele tinha bastante alegria para dar a seus irmãos. Seu pai também o acusou, igualmente escorraçando, e o apóstolo, no entanto, achou natural. Seu pai também não conhecia Jesus, e ele o conhecia. Então Bartolomeu havia, desse jeito, convertido todos os desalentos num canto de alegria, ao sopro regenerador dos ensinamentos do Cristo. Ele havia convertido todos os desalentos, desânimos, num cântico de alegria, ao sopro regenerador, novo começo, dos ensinamentos de Jesus. Todos observaram com admiração. Esse é Bartolomeu? Foi de com ele, que não está reclamando nada. Não está para a cabeça abaixo. Exceto Jesus, que conhecia com júbilo, com alegria, a nova atitude mental do seu discípulo. A nova atitude mental. A mente é a nossa casa, é onde habitamos. E nós precisamos onde habitamos enquanto espírito mortal.
ter uma atitude positiva. Lembrando, como diz Emmanuel, que a fé em Deus e a fé na imortalidade da alma são dois sustentáculos para qualquer situação. Qualquer situação difícil, se eu tiver fé em Deus, tiver fé na imortalidade da alma, a gente supera. Não estamos dizendo que é fácil, mas que é plenamente possível. E aí a gente vê aquela passagem que eu falei do Evangelho, que está lá registrado. No sábado seguinte, o mestre demandou às margens do lago, cercado de numerosos seguidores. Jesus começou a pregar boa nova. A certa altura, nos diz Humberto de Campos, Jesus contou sobre a narrativa de Mateus, que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto num campo. Foi achado, escondido por um homem, que, movido de gozo, vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo. Naquele instante, o olhar do mestre pousou sobre Bartolomeu, que o contemplava embevecido. E o pescador humilde compreendeu a delicada alusão do ensinamento, experimentando a alma leve e satisfeita, enviando um olhar de amor e reconhecimento a Jesus. Bartolomeu, então, limpou uma lágrima. Era a primeira vez que ele chorava de alegria. Era a primeira vez que ele chorava de tristeza, de reclamação, para baixo, de depressão. Era a primeira vez que chorava de alegria, porque ele se viu naquela história contada por Jesus. E o pescador de Dalmanuta, aquela cidade que ele vivia, aderira para sempre os eternos júbilos do Evangelho do Reino. Então, meus irmãos, essa passagem que nós temos aí do nosso querido Humberto de Campos, no capítulo 8, Bom Ânimo, ela é rica demais. Eu tentei fazer o mais rápido possível para não deixar de trazê-la como parte dessa semana maravilhosa do Humberto de Campos, desse período de Humberto de Campos que o nosso querido Tony, aqui no Rancho de Luz, né, está trazendo para que a gente possa aprender um pouco mais do Evangelho dessa forma mais literata, mais sabe, digamos assim, mais rica de detalhes. E as diretrizes do mestre para nós? Eu vou trazer só duas, rápidas, que você que está no horário. Diga quanto tempo aí, Tony, ainda para dar tempo. Tem duas mensagens pequenas que eu quero trazer, que você já deve conhecer. Vocês devem conhecer de cor. No entanto, eu quero registrar para nós nos lembrarmos. São duas passagens. Uma está em João, capítulo 16, versículo 33, e a outra está em Mateus, capítulo 24, versículos 12 e 13. A primeira diz: tendo-vos dito isto, para quê? Porque Jesus vem, essa passagem, 24, são 28 capítulos do Evangelho de Mateus. Então, 24 já é aquela passagem, já que Jesus já está se aprontando, preparando os discípulos para ele partir, para ele voltar para o mundo espiritual. E Jesus prepara, então, ele, organiza a mesa dele, informa eles que não deixaria ele sozinho, que mandaria o Consolador. E Jesus diz: tenho-vos dito isto, para que me tenhais paz, para que em mim tenhais paz. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É importante guardar isso para nós. E aí, nesse ainda dá tempo, nesse livro maravilhoso aqui, não sei porque dá para ver, por causa do fundo aí, é o Novo Testamento interpretado versículo por versículo. Champlin, então, traz uma série de coisas, que não vai dar tempo da gente trazer tudo, mas eu queria trazer esse registro para vocês. Comentando justamente esse versículo, ele nos coloca da seguinte forma, olha que interessante, e é bom deixar claro isso. Primeiro, que o Senhor Jesus, estava regressando ao Pai, mas ele deixava aos seus seguidores um riquíssimo legado. E ele diz ainda, e ele enviaria também o seu alter ego, o Consolador, o advogado, o conselheiro, o ajudador, para que estivesse para sempre com eles. Parece uma coisa da doutrina espírita. Os crentes haveriam de aprender com Jesus mais ainda, sendo confirmados em sua fé. Receberiam da parte do Senhor o amor, a paz e a alegria. Olha que coisa interessante. A paz vem da calma, certeza do desígnio de Deus para conosco, tal como para o Cristo, que será perfeitamente realizado. Deus completará seu desígnio em nós, transformando-nos segundo a imagem de Cristo. As circunstâncias adversas, que necessariamente acompanharão no nosso caminho, não podem nos derrotar. Finalmente, embora nos travem temporariamente,
e chega a nos preocupar por algum tempo. Ou seja, não vão nos derrotar as dificuldades pelas quais nós passamos. E ele diz: a paz é um dos aspectos do fruto do Espírito. As aflições redundarão para nós em grande glória. E cita, inclusive, segundo a carta de Coríntios, trazendo para a palavra de Paulo, a esperança da imortalidade, da paz presente e promete o triunfo final. Lembra daquela passagem de Emmanuel? A mesma coisa Paulo aqui. Emmanuel, obviamente, citando Paulo, quando fez a sua observação. A esperança da imortalidade, da paz presente e promete o triunfo final. E para concluir, né, nesse ponto, e é importante a gente ficar atento a isso, quando ele diz assim, a tribulação consiste tanto na perseguição vinda do exterior, como na interrupção ou perturbação das fraquezas, causadas pelas nossas fraquezas e nossos erros, restantes que podem ser remidos ou causados por alguma coisa do mundo de fora. A paz continuará a reinar, por mais que a superfície do oceano da vida pareça haver agitação produzida pelos ventos e tempestades da existência. Olha só o que ele está querendo dizer, que quando Jesus diz que venceu o mundo, conquistou a vitória, porque ele estava e está com Deus. Então, qual é a vitória? É a vitória sobre mim mesmo. Vencer a minha pretensão de ser melhor do que alguém ou de só eu existir no mundo. Vencer o egoísmo e vencer o orgulho. Quando eu faço isso, eu me conecto mais com Jesus e Jesus me aproxima mais de Deus. Essa é a proposta. Por isso que ele diz, a dificuldade vem, mas a gente precisa vencer. E lá em Mateus ele diz, e aí parece a situação atual, viu? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ó, a iniquidade aumenta, o amor esfria, mas aquele que persevera até o fim, esse será salvo. O amor, não o amor como a fonte de Deus, mas apenas e não somente. Olha aí. Já está a nova oportunidade de Paulo aí. Paulo, nosso querido amigo Paulo Moraes virá, né? É dia 17 de novembro, você botou 17 de outubro. É o próximo sábado, a próxima sexta, não? Bom, só para destacar isso, tá? Que quando Jesus fala que aquele que persevera até o fim, esse será salvo. É outubro, né? Beleza, então tá bom. Esse será salvo. Salvo aqui é no sentido trazido por Emmanuel no Consolador, da autoiluminação, da luz que brilha. Porque, como disse Jesus, vós sois a luz do mundo. Nós concluímos aqui a nossa fala, não sei se vai dar tempo, se houver tempo, todo me diz depois, eu tenho uma música, que é a fé em Deus. Mas aí nós concluímos a nossa fala, esperando se houver a oportunidade de cantar a música. Se não, já gratidão de agora. Pronto, então obrigado. Vamos lá. Obrigado pela gentileza. Então a música é A Fé em Deus. E eu normalmente eu toco ela muito agitada, mas como é na palestra virtual, no final, que nós vamos, né, normalmente ter o passe e tudo mais, aí na gente vamos cantar ela dedilhada. Tá bom? Lá, 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 lá. Como Deus protegeu Daniel na cova dos leões, Deus vai te proteger das ilusões do mundo. Como Deus resgatou Jonas do ventre da baleia, Deus vai te proteger e resgatar para o amor. A fé em Deus faz crer no incrível, ver o invisível, faz o impossível para mim. A fé em Deus faz crer no incrível, ver o invisível, faz o impossível para mim. Lá, 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 lá. Até mesmo Madalena, que andava tão perdida, encontrou-se com Deus e mudou toda a sua vida. Assim também aqueles que encontram o Senhor, levantam sobre seus pés e caminham pelo amor.
A fé em Deus faz crer no incrível, ver o invisível, faz o impossível pra mim. A fé em Deus faz crer no incrível, ver o invisível, faz o impossível pra mim. A fé em Deus. Paz, amor e luz com Jesus. Alonso, mais uma vez, muito obrigado, meu querido. Maravilhosa palestra. E eu vou passar agora para a Cristiane, né, que vai fazer o encerramento. Tá bom? Muito grato, mais uma vez. Cristiane, Regiane mesmo, encerramento, ou eu troquei aqui, me perdoe se eu troquei. Encerramento seria Elídia. Ah, tá certo. Aí será mesmo. Será quem? Você que está substituindo Elídia. Ah, sou eu. Então, olha só, tá bom, então. Que maravilha. Então, meus irmãos, expressando aqui a nossa gratidão e lembrando, né, que na próxima sexta-feira nós teremos mais uma vez o Humberto de Campos, dessa vez com o Paulo Moraes. Vamos mantendo-nos nessa vibração, agradecer ao Pai Celestial, agradecer ao Mestre Jesus por esta oportunidade, né, por fazermos parte dessa doutrina belíssima que é a doutrina espírita. Vamos agradecer também a toda a equipe espiritual da casa, toda a equipe encarnada que tanto se empenha, que tanto trabalha nesse momento, e pedir pelo nosso planeta, pedir pelo nosso Brasil, né, pátria do Evangelho, coração do mundo, onde nós estamos tão conturbados, tão divididos, mas que não perdemos em momento nenhum a nossa fé. Pai, protege-nos, junta-nos, faz com que tenhamos equilíbrio, tenhamos fraternidade. Protege também o nosso ânimo, que cada um de nós busque a força e a luz que é nossa, que nós nascemos, que nós fomos criados com ela. Não permite que nos esqueçamos disso. Obrigado, Pai. Obrigado. Muita paz, muita saúde a todos. Alonso, o Jair Luiz também é seu. Você tem a cadeira cativa aqui, o microfone sempre aberto. Obrigado, meu querido. Um abraço a todos. Obrigado, Tony. Obrigado a todos, hein? Um abração. Com Deus. Boa noite. Boa noite.